Olá, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e eu estou aqui para comentar uma questão com você, questão do 24º Exame de Ordem, segunda fase, questão discursiva, exatamente a questão de número 2 da primeira prova. O tema dessa questão é organização do Estado, um dos temas de grande recorrência na segunda fase do Exame de Ordem. Vamos ler o comando da questão? Olha só. 24º exame, caso você queira acompanhar a primeira prova, questão de número 2, tá? Em uma federação, sob o argumento de que entre os governantes do Estado Alfa, os anteriores e o atual, consolidou-se uma forma de atuação administrativa que privilegia de forma desmedida a população de determinada região geográfica, a população das outras regiões passou a pleitear a autonomia política por meio de grandes manifestações. Para tanto, alimentam a pretensão de formar um novo Estado-membro, a ser denominado Estado Beta. Diante do quadro acima, considerando o que informa o sistema jurídico constitucional, responda aos itens a seguir. De acordo com a Constituição da República Federativa, é viável a formação do Estado Beta? Sim. A gente tem primeiramente, o artigo 1º, caput da Constituição, ele fala que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal. A indissolubilidade, ela impede que aquela forma federativa de Estado, que aquele desenho da Federação Brasileira se desmembre e um Estado que é Estado-membro, que é membro da Federação, possa ser um Estado soberano, que se separe. Então, a indissolubilidade é a proibição do direito de secessão, de separação. Mas a indissolubilidade não impede a formação de novos estados e novos municípios. Pelo contrário, o artigo 18, ele prevê, nos seus parágrafos 3º e 4º, ele prevê o desmembramento de estados, no artigo 3º, e de municípios, no artigo 4º. Neste caso aqui, que o comando está contando, seria um desmembramento-formação. O Estado-membro alfa perderia parte de território para essa parte desmembrada formar um novo Estado, um novo ente federativo, que seria o Estado Beta. Existe o desmembramento anexação, que a parte desmembrada é anexada a outro ente federativo, e o desmembramento formação, que a parte desmembrada forma um novo ente. Então, desmembramento anexação e desmembramento formação. Então, para a primeira pergunta, de acordo com a Constituição, é viável a formação do Estado Beta? É na modalidade desmembramento formação. Segunda questão, o surgimento do Estado Beta configura fenômeno da secessão? Não. Eu acabei de justificar para você. A secessão, ela é vedada. A indissolubilidade é a vedação ao direito de secessão. E secessão seria um Estado-membro se tornar soberano. E não um Estado-membro se desmembrar para surgir um novo Estado-membro, ou se fundir, ou se subdividir, porque existem outras formas de mudança na configuração político-geográfica dos entes federados, tanto estados quanto municípios, tá? Então, não, isso não é secessão, não se configura e a gente já justificou. E na C, são 3 perguntas nessa questão. Caso seja criado o Estado Beta, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, suas competências materiais e legislativas estariam todas expressas na Constituição Federal? Justifique. Não, porque o Estado-membro ele tem competência remanescente. A própria Constituição, no artigo 25, na verdade, os Estados-membros são legislados de maneira específica, do 25 ao 28, de maneira específica, não só ali, mas de maneira específica a gente tem uma seçãozinha ali de dispositivos que falam sobre o Estado-membro e diz que é competência do Estado-membro todas aquelas que não lhe sejam vedadas pela Constituição. Então ele tem competência remanescente e elas estarão previstas na Constituição do Estado e nas leis estaduais, desde que não violem a Constituição Federal e as leis federais, não é? Então não estão todas expressamente previstas na Constituição Federal, tá? Vamos agora para as respostas da FGV. Primeira pergunta. De acordo com a Constituição, é viável a formação do Estado Beta? Resposta.
Trata-se de desmembramento, ou seja, o Estado original perde um pedaço em seu território e de sua população e passa a formar um novo Estado. Artigo 18, parágrafo 3º, prevê a ocorrência desse fenômeno. Desmembramento, formação. FGV não falou, mas a doutrina cita essa denominação. Na B, o surgimento do Estado beta configura o fenômeno da secessão? Resposta da FGV. Não, o termo secessão é utilizado em direito constitucional para definir a separação de um Estado-membro ou território em relação ao país do que fazia parte. O Brasil, por ser uma federação, artigo 1º, caput da Constituição, é indissolúvel. Aliás, sendo a forma federativa de Estado cláusula pétrea, esqueci de comentar isso com você, é cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, não é possível, por via de emenda, a possibilidade de secessão. E na C, a última pergunta, caso seja criado o Estado beta de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, suas competências materiais e legislativas estariam todas expressas na Constituição? A resposta da FGV também é não, pois a Constituição atribuiu aos Estados a denominada competência remanescente ou reservada, ou seja, as matérias não expressas ou não enumeradas no rol das competências dos entes federados são de competências dos Estados-membros, ou seja, tudo que não é vedado ao Estado-membro, porque não é privativo de outro, certo? É competência dele, desde que atenda o interesse regional. É a teoria da predominância dos interesses, ok? Clica no próximo vídeo que tem mais questões para você.